Bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E dessa vez nós iremos falar sobre a Copa do Mundo de 1950, a Copa do Brasil. Muitos estavam me perguntando, já fez de 34, fez de 38, fez de 30, cadê a Copa de 50? Então a gente vai falar hoje da Copa de 50, né? Tivemos aí um hiato com relação às Copas, tivemos a Copa de 38, depois não tivemos a Copa de 42 e também não tivemos a Copa de 46, né? Então aí tivemos esse período aí sem Copa devido aos conflitos da Segunda Guerra. Então passamos um tempo aí sem as questões esportivas, né? Também não tivemos Olimpíadas, também não tivemos Copa do Mundo. Então aí a gente passou um tempo sem ter futebol, né? Inclusive tem muitos filmes legais aí dessa época aí. Mas vamos lá, Copa do Mundo de 50 no Brasil, né? Por que a Copa veio parar aqui? A gente já até comentou, era um momento pós-guerra e a Europa ela então se encontrava devastada, né? Então a Europa estava em processo de reconstrução e os países europeus eles não se candidataram assim, vamos dizer dessa forma, para sediar a Copa do Mundo de 50. E em 1946, no 25º Congresso da FIFA, realizado em Luxemburgo, o Brasil ele havia já se candidatado a ser sede da Copa do Mundo de 1950 e a FIFA aceitou, né, a candidatura do Brasil para ser a sede da Copa do Mundo de 1950. Então aí a Copa então retornando à América do Sul, né? Lembrando que tivemos a primeira Copa da América do Sul, depois tivemos duas Copas na Europa e então em 1950 a Copa ela volta à América do Sul, ela volta a ser no Brasil, primeira Copa do Mundo no Brasil. Lembrando que na Copa de 38 o Brasil ele foi terceiro lugar, sendo eliminado pela Itália na semifinal, naquele caso de Leônidas da Silva que ficou no banco sendo preservado para uma possível final que não aconteceu, né? A candidatura do Brasil ela foi aprovada pela FIFA em 46 e o Brasil investiu na construção de estádios. O recém-inaugurado estádio do Maracanã para sediar, para receber a Copa, né? A gente estava aí no país vivendo assim um momento pós Getúlio Vargas, né? O período getulino, então que tinha aquelas megas construções, mega obras. Então o Maracanã ele também foi uma dessas obras gigantescas desse período, tá? Muitas ausências de concorrente após a Segunda Guerra Mundial, tá? A gente teve muitas seleções que não participaram desta edição da Copa do Mundo. A ausência de concorrentes, a Europa estava destruída e muitas das nações não tinham condições, tá, ou interesse em sediar a Copa, né? Foi no caso aí que o Brasil ele se propôs a organizar o evento quando ninguém quis mais fazer a Copa do Mundo, né? A escolha do Brasil foi aí acompanhada por grandes investimentos na construção de estádios, tá? Sendo o principal estádio construído aí o estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, o maior estádio do mundo na época, né? Estádio gigantesco. O Brasil teve sua candidatura aprovada pela FIFA em 1946, com a competição ocorrendo em 1950, né? Mas a FIFA tinha um plano de fazer essa Copa em 1949. Mas não, né? Aconteceu em 1950. A FIFA, nesse ano de 1950, ela tinha ali 70 afiliados à FIFA, né? Na época tinha 70 afiliados, e só 31 afiliados participaram das eliminatórias, né?
A eliminatória da Copa do Mundo de 50 foi marcada aí por várias desistências e também por classificações automáticas, né? Em um contexto de reconstrução do futebol mundial, após a Copa do Mundo, ou após a Segunda Guerra Mundial, o país sede garantiu sua vaga diretamente, né? Lembrando que nesse período aí o campeão anterior e o país sede garantiam vagas automaticamente, né? Se eu não estiver enganado, isso foi até 94 o Brasil foi campeão, né? E classificou direto para 98. Mas eu acho que já 2002 aí o Brasil teve que participar, né, das eliminatórias para 2006. Depois, com certo tempo, que o país campeão ele não classificaria direto para a próxima Copa. Só o país sede, né? Mas por muito tempo o país sede e o país campeão da Copa anterior classificavam de forma automática, né? Países classificados para a Copa do Mundo e países que desistiram da Copa do Mundo de 1950. Na América do Sul, a Argentina, ela estava no grupo que nas eliminatórias que contava com Chile e Bolívia, né? Mas a Argentina ela desistiu da competição, né? A Argentina ela não participou das eliminatórias. Naquela época, muitos jogadores argentinos eles terminavam fugindo da Argentina e iam jogar na Colômbia. Eram problemas políticos que existiam na época na Argentina. Então, os principais jogadores argentinos terminavam fugindo para a Argentina, tá? Aí que foram conflitos políticos e teve um êxodo de seus principais jogadores para a Colômbia, né? Por disso enfraqueceu a seleção argentina, que aí que contribuiu para a ausência da seleção argentina. Então, dessa forma, Bolívia e Chile se classificaram de forma automática para a Copa do Mundo de 50. Tivemos Peru e Equador que também se classificaram, tá? E as vagas ficaram depois que tanto Peru como Equador também desistiram da Copa de 50 e se classificaram de forma automática Uruguai e Paraguai, que se classificaram. Então nós tivemos aí classificado Bolívia e Chile, Uruguai e Paraguai e Brasil pela América do Sul, né? A gente teve na Europa e a Turquia se classificou automaticamente após a desistência da Áustria. Mas a própria Turquia depois desistiu, tá? Desistiu de vir para a Copa de 50 e a vaga ela foi oferecida para a seleção de Portugal, que também desistiu também. Então a Turquia desistiu, passou para Portugal, que também desistiu. Aí nós tivemos a Escócia, que se classificou na Europa, ao lado da Inglaterra, mas a Escócia também desistiu de participar da Copa, tá? Outros países que não participaram das eliminatórias europeias foi a Alemanha, que ela havia sido banida, já havia sido banida do esporte naquele período, e também o Japão também estava banido pela FIFA, né? Então nós tivemos aí a Escócia que não participou, tivemos aí a Turquia, Portugal, tá? Então que não participaram. Pela América Central nós tivemos aí os Estados Unidos e o México, que garantiram vagas, e Cuba não participou, porque Cuba já havia participado da Copa anterior, mas na Copa de 1950 a seleção cubana não participou, tá? As eliminatórias da Ásia, elas foram marcadas por desistência da Índia, que classificou no grupo asiático, mas não quis participar da Copa, tá? Recusou o convite aí para participar da Copa de 1950. Devido a essas desistências,
A Copa do Mundo de 1950 teve somente 13 seleções que disputaram a Copa de 50, tá? Mesmo devido as eliminatórias, tá? Somente 13 seleções vieram ao Brasil, né? Alemanha Ocidental, Brasil, Espanha, Inglaterra, Itália, Iugoslávia, México, Paraguai, Suíça, Suécia, Estados Unidos, Uruguai e Chile. O regulamento da Copa de 1950 já foi diferente do regulamento das Copas de 34 e 38, onde havia a questão da eliminação direta, né? No caso da Copa do Brasil, o regulamento ele já foi diferente, né? Teve uma primeira fase em grupos, onde os primeiros colocados se classificavam para a segunda fase, tá? Onde seria um quadrangular, que nesse quadrangular quem somasse mais pontos seria o campeão. Nós tivemos 2 grupos com 4 equipes, um grupo com 3 equipes e tivemos um grupo com 2 equipes, certo? Ou seja, um equívoco, um erro na organização da Copa do Mundo aí. Cada 2 grupos com 4 equipes, um grupo com 3 e um outro grupo com 2 equipes, tá? Ou seja, então aí quem se classificasse nesse grupo com 2 equipes jogou uma partida, tá? Enquanto os outros jogaram 3 partidas, jogaram 2 partidas. Nesse grupo com 2 equipes, somente uma partida definiria quem seria o classificado desse grupo, né? Tá? Então os jogos eles foram realizados em grupos e os vencedores de cada grupo eles se classificariam para o quadrangular. Nesse quadrangular os 4 times eles se enfrentariam em turno único e a equipe com mais pontos ao final do quadrangular seria declarada campeã da Copa do Mundo de 50, tá? A primeira fase foi composta por 4 grupos, tá? As seleções elas foram definidas aí de forma irregular, que de certa forma terminou favorecendo um lado e prejudicando outras equipes que terminaram jogando mais, tá? Como havia já falado anteriormente, Brasil e Itália não precisaram jogar a fase eliminatória por serem os anfitriões e o campeão anterior. A Itália veio a Copa após o acidente com o avião do time do Torino em 1949. Esse time do Torino que era a base da seleção italiana para a Copa de 50, né? Após o acidente, a seleção italiana ficou bem enfraquecida. Aí os jogadores italianos na época, com medo de viajar de avião, vieram ao Brasil de navio, mas na volta voltaram de avião, tá? Quando eles vieram, ficaram com medo e vieram de navios, e após a Copa eles terminaram voltando de avião, tá? Os 4 campeões de cada grupo se classificavam para o quadrangular final, tá? Os times eles jogaram entre si em turno único, todos contra todos, e o campeão com o maior número de pontos ao final do quadrangular, tá? Só saltando um pouquinho na frente, no final do quadrangular, o Brasil ele teve mais pontos e jogou a última partida com o Uruguai na Copa de 50, jogando pelo empate. Mas todos sabemos o que aconteceu, né? Mas vamos deixar isso aí, que esse assunto mais para frente. A primeira partida da Copa do Mundo de 1950 foi entre Brasil e México, tá? Com a seleção brasileira ganhando por 4-0. O jogo aconteceu em 24 de julho de 1950 no recém-inaugurado Maracanã, no Rio de Janeiro, que naquela época ainda era a capital federal. O técnico da seleção brasileira era Flávio Costa, que era técnico do Vasco, naquela época o Vasco do Expresso da Vitória, que o Vasco foi a base da seleção brasileira para a Copa de 1950, né? E Flávio Costa
por pressões da imprensa paulista, da imprensa carioca, quando o jogo era no Rio de Janeiro, eles escalavam uma seleção que agradava os cariocas. Quando o jogo era na cidade de São Paulo, eles escalavam a seleção que agradava os paulistas, né? Mas enfim, tudo isso era uma rivalidade que existia na época entre o futebol de São Paulo e Rio de Janeiro, que era intensa na época, né? E o Brasil, o Rio era a capital federal, como eu comentei agora há pouco, e tinha uma imprensa influente, né? Só que o futebol paulista na época estava em ascensão. Então nós tivemos essa briga de cariocas e paulistas na época, né? Show de bola? Flávio Costa era o treinador do Vasco e tinha fortes laços com o futebol carioca. Aí para a Copa de 50, 14 dos 22 jogadores convocados eram do Rio de Janeiro, 8 do Vasco, e a imprensa de São Paulo ela interpretou isso como uma preferência aí por jogadores cariocas. O primeiro gol da Copa de 50 foi marcado pelo Ademir de Menezes na vitória do Brasil contra o México de 4-0. As cidades sede da Copa de 50 foram Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e Recife. No Rio de Janeiro, o estádio que sediou a Copa foi o estádio Maracanã. Em São Paulo, o estádio do Pacaembu. Em Belo Horizonte, as partidas no estádio do Mineirão e também, se eu não estiver enganado, no estádio do América Mineiro também, tá? Porto Alegre sediou o estádio no estádio dos Eucaliptos, antigo estádio do Internacional. Curitiba recebeu jogos no estádio do Rival de Brito, tá? E também conhecido aí como Vila Capanema, né? Em Recife, os jogos no Recife foram sediados na Ilha do Retiro, estádio do Sport Recife, né? Dos 6 estádios que sediaram a Copa de 50, somente o estádio Eucalipto, em Porto Alegre, antigo campo do Internacional, ele não existe mais, né? A Copa do Mundo de 50 teve Ademir de Menezes como artilheiro da Copa, com 9 gols. O torneio ele registrou um total de 88 gols, com uma média de 3,05 gols por jogo, né? A Copa de 50 aconteceu entre 24 de junho e 16 de julho de 50, e as 13 seleções que disputaram a Copa em busca aí da tão sonhada Taça Jules Rimet foram Brasil, Bolívia, Chile, Espanha, Estados Unidos, Inglaterra, Itália, Iugoslávia, México, Paraguai, Suécia, Suíça e Uruguai. O público total da Copa de 1950, não existe um fator certo assim para a Copa de 50, mas a gente pode destacar públicos bons aí, claro, nos jogos do Brasil. Podemos destacar jogos bons também, públicos bons também nos jogos da Itália, colônia italiana muito grande. Teve um jogo na cidade de São Paulo, no estádio Pacaembu, que o público do estádio, no jogo, foi 40 mil pessoas no jogo da Itália, tá? A campanha do Brasil na Copa de 50 foi marcada aí por goleadas contra a Suécia de 7-1, ganhou da Espanha de 6-1 e também ganhou do México por 4-1 e finalizando perdendo por 2-1 a final do jogo contra o Uruguai, aí conhecido como Maracanaço, né? Todo mundo conhece essa história triste. Aí na fase de grupos, o Brasil ganhou de 4-2. A seleção brasileira venceu a partida de abertura com facilidade. Empatou de 2-2 em São Paulo, tá? Aí quando o Flávio Costa escalou uma seleção para os paulistas, ganhou de 2-0 da Iugoslávia. Esse jogo é interessante, porque a Iugoslávia começou o jogo somente com 10. Um jogador dele se machucou ao entrar em campo, bateu com a cabeça na saída do vestiário e terminou se machucando, entrando somente depois na partida, tá? Classificação para o quadrangular final.
o Brasil venceu a Suécia por 7-1, com 4 gols de Ademir de Menezes, né? Ganhou da Espanha de 6-1, tá? Com 2 gols de Ademir de Menezes. E no jogo decisivo, perdeu por 2-1 para a seleção do Uruguai em um estádio lotado, né? Primeiro tempo da partida do Brasil e Uruguai terminou 0-0, tá? Terminou 0-0. Na volta do intervalo, o Brasil fez 1-0 com gol de Friaza, mas em seguida o Uruguai empatou com Schiavino e no final da partida virou o jogo com gol de Didia, né? A derrota aí, ela chocou aí o Brasil, tá? E marcou aí, então, a pior derrota brasileira numa Copa até antes do 7-1 para a Alemanha, né? Mas eu creio que essa derrota para o Uruguai na final, ela tenha sido muito mais doída do que o 7-1 para a Alemanha. Só que nesse contexto aqui o Brasil ainda não era campeão mundial, né? O Brasil ainda não dominava o futebol como já dominava em 2014, né? A campanha do Uruguai na Copa de 50 começou com uma goleada de 8-0 contra a Bolívia na primeira fase, sendo esse o único jogo da seleção uruguaia na primeira fase, né? Lembrando aí que o Uruguai caiu num grupo com 2 times, né? Caiu aí Uruguai e Bolívia. O Uruguai ganhou de 8-0 na primeira fase e classificou diretamente para o quadrangular. Na fase de quadrangular, com o Brasil, Suécia e Espanha, o Uruguai empatou em 2-2 com a Espanha e venceu a Suécia por 3-2, né? Aí na decisão contra o Brasil no Maracanã, onde a seleção uruguaia venceu por 2-1 de virada e sagrou-se então bicampeão mundial na Copa de 1950, né? O Brasil precisava de apenas um empate para ser campeão, enquanto a seleção do Uruguai, ela precisava vencer o jogo de qualquer maneira, né? O Brasil era o favorito para vencer o jogo, com vitórias convincentes sobre Espanha e Suécia no quadrangular, né? A partida disputada no Maracanã com público recorde é lembrada aí pelo gol de Friaza para o Brasil no segundo tempo e os gols de Schiavino e Didia, que viraram o jogo e deram o bicampeonato à seleção uruguaia. A derrota brasileira na Copa de 50 é um dos episódios mais marcantes e traumáticos da história do futebol brasileiro, aí conhecida aí como Maracanazo, né? A seleção brasileira de 1950, ela sofria uma pressão política intensa, tá? E que junto com a enorme expectativa da torcida pode ter contribuído aí para o trágico desfecho no jogo final contra o Uruguai, né? A vitória brasileira na final da Copa, ela era vista como certa e não serviria apenas como um título esportivo, né? Mas como uma reafirmação do país no cenário internacional e um evento de grande apelo político, né? O recém-inaugurado Maracanã, construído para sediar a final do torneio, aí era um símbolo de ambição e desenvolvimento do Brasil, e intensificando a pressão aí por um resultado à altura, né? Só que a Copa do Mundo de 50 tinha um clima de já ganhou. A imprensa e a opinião política criaram um clima de confiança exagerado, tratando o título como uma conquista certa antes mesmo aí do apito final. Jornais da época chegaram até a publicar manchetes celebrando o triunfo brasileiro na manhã do jogo decisivo contra o Uruguai, né? Já dava tão certo a vitória do Brasil que já prepararam o jornal com o título brasileiro, né? A delegação brasileira, né? Ela teve a sua preparação prejudicada aí por políticos e figuras públicas que invadiram a concentração da seleção antes da final, tiraram fotos com os jogadores e fazia aí discursos inflamados, né?
Aí essa interferência que se tornou um espetáculo político, aí tirou de certa forma o foco dos atletas, né? Há relatos aí de que a política e a pressão dos bastidores buscaram desestabilizar o time. O ambiente conturbado e a falta de tranquilidade contribuíram para um desgaste emocional dos jogadores, que eram em sua maioria muito jovens, né? Se a gente for fazer uma pesquisa aí da idade dos jogadores brasileiros na Copa de 50, eram jogadores nascidos ali entre 1920 e 1925, né? Então eram jogadores muito novos ainda. A derrota do Brasil para o Uruguai por 2-1, que era o último jogo de um quadrangular decisivo, aí foi um choque para o Brasil. A pressão política e a certeza da vitória criaram aí um cenário insustentável, né? A virada da seleção uruguaia, comandada aí por João Alberto Schiavino e Alcides Díaz, desmantelou aí o sonho brasileiro e transformou a festa planejada em um luto profundo, né? A derrota ficou marcada na memória do país e é considerada aí uma das mais dolorosas da história da seleção brasileira. A delegação brasileira, ela concentrou-se no estádio São Januário, estádio do Vasco, nos dias aí que antecederam a final da Copa de 50, né? Ficou aí até uma suposta superstição para alguns, né? O estádio ficou aí com a fama de pé frio, já que a mudança de local da concentração, ela antecedeu a derrota para o Uruguai na decisão. Lembrando aí que a seleção brasileira jogou muito no estádio de São Januário na sua preparação, né? A Copa do Mundo 50 marcou a participação da seleção brasileira de futebol, tá? E era a primeira vez que o país sediaria o torneio. O Brasil, ele tornou-se, na Copa de 50, aí o único país a ter participado de todas as edições anteriores. Marca essa aí que perdura até hoje, né? Já que nenhuma das outras seleções haviam disputado os 3 mundiais na década de 30, né? Bélgica e Romênia, que haviam participado, nem se inscreveram para as eliminatórias. E a França, ela foi eliminada pela Iugoslávia, apesar de posteriormente ter sido convidada para cobrir a vaga da Escócia, tá? Mas a França não quis participar. O Brasil, ele desfrutava aí com o clima, o otimismo durante a competição. A seleção brasileira havia conquistado o Sul-Americano de Futebol de 49, que colocou a fim aí uma seca do brasileiro com relação a títulos sul-americanos, que não conquistava desde 1922, né? Além de ter feito eventos maciços, construindo aí o maior estádio da época, que era o estádio Maracanã, né? O Brasil, ele terminou com o vice-campeonato após o famoso jogo contra o Uruguai do Maracanaço. Algumas informações importantes que nas Copas de 30, 34 e 38 não se usavam numeração, os jogadores, eles não usavam numeração nas camisas. E a Copa de 50, ela foi a primeira vez que utilizou-se numeração nas camisas. Apesar de essa numeração na camisa não ser a numeração fixa, né? Jogava a partida com aquele número, mas se ele não jogasse, quem entrasse no lugar de quem ficou de fora entraria com aquele número. A numeração fixa, ela começou a ser utilizada a partir da Copa de 54, tá? E como nós conhecemos hoje, numeração fixa e nome nas camisas a partir da Copa de 94. Não tivemos confusão com a bola, tá? Tivemos uma bola oficial, tá? A bola usada na Copa de 50 no Brasil foi a Super Bowl duplo T, foi um modelo inovador por ter a primeira superfície uniforme sem cadastro, utilizando aí uma válvula para inflar a câmera interna e sendo aí composta por 12 painéis de couro costurado à mão, tá? Foi a primeira bola da Copa do Mundo sem cadastro, com a câmera interna inflada por uma válvula
e era feita de 12 painéis de couro idênticos, costurados à mão. Então, pessoal, essa foi a Copa de 1950, em que o Uruguai sagrou-se bicampeão mundial e o Brasil começando a pegar experiência. Terceiro lugar na Copa de 38, vice-campeão na Copa de 50. Vamos ter a Copa do Mundo da Alemanha de 1954 no próximo vídeo, e a gente já chega com o título de 1958 nos próximos vídeos. Pessoal, muito obrigado, um grande abraço, e a gente volta com a Copa de 1954 na Alemanha.